Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 133, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 15, primeiro livro das Crónicas 19 e 20 e Salmo 3. Segundo livro de Samuel 15. Depois disto, Absalão adquiriu para si um carro, cavalos e 50 homens para o escoltarem. Levantava-se cedo e colocava-se à beira do caminho que leva à porta da cidade, e a todos os que vinham procurar o rei para lhes fazer justiça, Absalão interpelava-os e dizia-lhes: De que cidade és tu? O homem respondia: Eu, teu servo, sou de tal tribo de Israel. Dizia-lhe Absalão: A tua pretensão é boa e justa, mas não há ninguém para te ouvir da parte do rei. E acrescentava: Oh, quem me dera ser juiz desta terra! Todo aquele que tivesse uma demanda ou uma questão e viesse ter comigo, eu lhe faria justiça. Se alguém se aproximava para se prostrar diante dele, Absalão estendia-lhe a mão, amparava-o e beijava-o. Absalão fazia isto com todos os israelitas que vinham procurar o rei para qualquer julgamento e desse modo conquistou os seus corações. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixa-me ir a Hebron cumprir um voto que fiz ao Senhor. Pois quando o teu servo estava em Geshur, fez este voto: Se o Senhor me reconduzir a Jerusalém, irei oferecer um sacrifício ao Senhor. Disse-lhe o rei: Vai em paz. E ele partiu para Hebron. Absalão enviou emissários a todas as tribos de Israel, dizendo: Logo que ouvirdes o som da trombeta, dizei: Absalão é rei em Hebron. Foram também com Absalão 200 homens de Jerusalém, convidados por ele, que o seguiam com simplicidade de coração, sem nada suspeitar. Enquanto oferecia os sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel de Guiló, conselheiro de David, à sua cidade de Guiló. A conjura era forte, e o número de partidários de Absalão ia aumentando. Foram então dizer a David. O coração dos israelitas inclinou-se para Absalão. David disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: Fujamos depressa, porque de outro modo não podemos escapar a Absalão. Apressemo-nos a sair. Não suceda que ele se apresse, nos surpreenda e se lance sobre nós, passando a cidade ao fio da espada. Os servos responderam ao rei: Faça-se como o rei, meu senhor, ordenar. Somos teus servos. O rei partiu a pé com toda a sua família, mas deixou as 10 concubinas para guardarem o palácio. O rei saiu, pois, a pé com todos os seus servos e parou junto da última casa. Todos os seus servos passavam a seu lado. À frente do rei iam os esquadrões dos cretenses, dos peleteus e de todos os gatitas, em número de 600 homens, que o tinham acompanhado desde Gate. O rei disse a Itai de Gate: Porque vens também conosco? Volta e fica com o rei, pois és estrangeiro e estás fora da tua pátria. Chegaste ontem e já hoje vou obrigar-te a andar errante conosco, não sabendo eu mesmo para onde vou. Regressa e leva contigo os teus irmãos. O Senhor seja misericordioso e fiel para contigo. Mas Itai respondeu ao rei: Pela vida do Senhor e pela vida do rei, meu senhor. Onde estiver o meu senhor e rei, aí estará também o teu servo, tanto para morrer como para viver. Disse-lhe David: Está bem, passa e vem conosco. E Itai de Gate desfilou com todos os seus homens e toda a sua família. Estando o rei na torrente do Cedron, enquanto o povo seguia diante dele a caminho do deserto, toda a gente chorava em voz alta. Chegou também Sadoc com os levitas, que conduziam a arca da aliança de Deus. Colocaram-na junto de Abiatar, enquanto passava todo o povo que tinha saído da cidade. Disse então o rei a Sadoc: Reconduz a arca de Deus à cidade. Se eu agradar ao Senhor, ele me reconduzirá e me deixará ver de novo a sua arca e o lugar da sua habitação. Mas se ele disser que não quer mais saber de mim, estou à sua disposição e faça de mim o que lhe aprouver. O rei disse a Sadoc: Olha, volta de novo para a cidade com Abiatar e com Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Eu vou esconder-me no deserto à espera de que me envieis notícias.
Sadoc e Abiatar reconduziram, pois, a arca de Deus para Jerusalém e ficaram lá. David, chorando, subia o monte das oliveiras com a cabeça coberta e descalço. Todo o povo que o acompanhava subia também, chorando com a cabeça coberta. Disseram a David que Aitofel também estava entre os conjurados de Absalão. David exclamou: Fazei, Senhor, que saiam errados os conselhos de Aitofel. Ao chegar David ao cimo do monte, no lugar onde se adora a Deus, Hushai, o Erquita, veio ao seu encontro com a túnica rasgada e a cabeça coberta de pó. David disse-lhe: Se vieres comigo, serás para mim um peso. Mas se voltares à cidade e disseres a Absalão: Quero ser ao rei teu servo, como servia teu pai, assim te servirei a ti. Então anularás a meu favor os conselhos de Aitofel. Ali terás contigo os sacerdotes Sadoc e Abiatar, a quem comunicarás tudo o que souberes do palácio real. Com eles estão os teus 2 filhos, Aimaas, filho de Sadoc, e Jonatas, filho de Abiatar. Por eles me transmitirás tudo o que ouvires. E Hushai, amigo de David, voltou para a cidade no momento em que Absalão fazia a sua entrada em Jerusalém. Primeiro livro das Crônicas, 19. Depois disto, Naás, rei dos Amonitas, morreu e sucedeu-lhe seu filho. David disse: Vou mostrar a minha benevolência a Hanun, filho de Naás, porque o seu pai foi benévolo comigo. David enviou-lhe mensageiros para o consolarem pela morte de seu pai. Mas quando os servos de David chegaram à terra dos Amonitas para consolarem Hanun, os chefes dos Amonitas disseram: Pensas que é para honrar a morte de teu pai que David te enviou consoladores? Não será antes para reconhecer o teu país, explorá-lo e destruí-lo que os seus servos vieram à tua casa? Hanun então prendeu os servos de David, rapou-lhes a barba e cortou-lhes as vestes até à altura das coxas. Depois despediu-os. David, informado do que acontecera a estes homens, enviou gente ao seu encontro, pois estavam sumamente envergonhados, e ordenou-lhes: Ficai em Jericó até que a vossa barba cresça. Depois voltai. Os amonitas notaram que se tinham tornado odiosos a David. Então Hanun e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para contratar carros e cavaleiros arameus da Mesopotâmia, de Maacá e de Sobá. Contrataram 32.000 carros, assim como o rei de Maacá com o seu exército, que acampou perto de Madabá. Os amonitas reuniram-se nas suas cidades e saíram para combater. David soube-o e mandou sair Joabe com todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram em ordem de batalha à porta da cidade. Os reis que tinham chegado tomaram posição à parte no campo. Vendo Joabe que o ataque contra ele havia sido disposto pela frente e pela retaguarda, escolheu os mais valentes de Israel e marchou contra os arameus. Colocou o resto do povo sob o comando do seu irmão Abisai para fazer frente aos amonitas. E disse: Se os arameus prevalecerem contra mim, tu virás em meu socorro. Se os amonitas te levarem de vencida, eu irei socorrer-te. Sê forte e combate valorosamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que lhe parecer bem. Joabe avançou, pois, com o exército que o acompanhava, ao encontro dos arameus para travar combate, e eles fugiram diante deles. Os amonitas, vendo os arameus fugir, fugiram também diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na sua cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus enviaram mensageiros para fazer vir os arameus que estavam do outro lado do rio. Shofaque, comandante do exército de Hadadezer, estava à frente deles. Logo que David o soube, reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão, marchou contra eles e preparou-se para os atacar. Colocou o seu exército em ordem de batalha contra os arameus. Estes começaram o combate contra ele, mas fugiram diante de Israel, e David matou-lhes 7.000 homens dos carros e 40.000 soldados de infantaria. Matou também Shofaque, comandante do exército. Os homens de Hadadezer, vendo-se vencidos por Israel, fizeram a paz com David e submeteram-se. E os arameus não voltaram mais a prestar auxílio aos amonitas. Primeiro livro das Crônicas, 20. No ano seguinte, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe, à frente de um poderoso exército, devastou o país dos amonitas e sitiou Rabá. Mas David permaneceu em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e destruiu-a. David retirou a coroa da cabeça de Milcom. Ela pesava 1 talento de ouro
e tinha uma pedra preciosa. David colocou-a na sua cabeça. Levou também muitos despojos da cidade. Quanto ao povo que lá se encontrava, deportou-o e pô-lo a trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Fez o mesmo com todas as cidades dos Amonitas e regressou a Jerusalém com todo o seu exército. Depois disto, houve uma guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Huxaíta, matou Sipai, descendente de Rafá, e os filisteus foram submetidos. Houve também outra guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate, o qual tinha uma lança cujo cabo parecia um rolo de tear. Houve, além disso, outra guerra em Gate, na qual se encontrou um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, ao todo 24, também descendente de Rafá. Provocou Israel, e Jonatas, filho de Shimeá, irmão de David, matou-o. Estes homens eram filhos de Rafá em Gate, e pereceram pelas mãos de David e dos seus servos. Salmo 3. Salmo de David, quando fugiu de seu filho Absalão. Senhor, são tantos os meus adversários, são tantos os que se levantam contra mim. Muitos dizem a meu respeito, nem Deus o poderá salvar. Mas tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e quem me faz levantar a cabeça. Em alta voz invoco o Senhor, e Ele responde-me da sua montanha santa. Deito-me, adormeço e acordo, porque o Senhor é o meu sustentáculo. Não temo as grandes multidões que de todos os lados me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus. Bate na face dos meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. De ti, Senhor, vem a salvação. Desça a tua bênção sobre o teu povo. Dia 133. Como é que é, malta? Bem-vindos outra vez. Vamos ler, já lemos, segundo livro de Samuel 15, primeiro de Crónicas 19 a 20, Salmo 3. Isto é o mesmo que dizer, vamos confiar no meio da batalha, e a nossa vida está cheia de batalhas. Por isso, é uma alegria podermos outra vez pegar nestas leituras e ver como é que a voz de Deus vem até nós através das Escrituras. É um ponto de grande tensão na história de David, onde a glória das conquistas se cruza com a dor da traição familiar. Vamos mergulhar no que o Senhor nos quer dizer hoje, por isso, vamos a isso. Então, nestas leituras, vivemos um contraste impressionante. Outra vez, tem sido sempre assim comigo. Primeiro de Crónicas, vemos o David vitorioso, o guerreiro que derrota amonitas, que derrota sírios, que consolida o reino de Deus, o reino que Deus lhe prometeu. Mas no segundo livro de Samuel, não. Vamos outra vez para as traseiras, ou para dentro do coração de David. O cenário muda drasticamente, David e a sua casa, porque o seu próprio filho, Absalão, através daquelas manobras políticas e de seduções, roubou o coração do povo e conseguiu rebelar-se contra o pai. David, o grande rei, vê-se forçado a fugir de Jerusalém, descalço, vai em lágrimas, é uma passagem muito triste, e faz isto tudo para evitar um massacre na cidade santa. É o maior momento, ou é o momento da grande humilhação do rei David, porque ele é agravado pela traição do seu conselheiro de confiança, Aitofel. O que é que isto nos revela? Revela-nos, antes de mais, que Deus não é um amuleto de sorte. Vou explicar porquê. O Senhor é o Senhor da Aliança. Na atitude de David para com a Arca da Aliança, ele não a usa como uma arma mágica para garantir a vitória, mas ele ordena que a Arca da Aliança regressa a Jerusalém e submete-se inteiramente à vontade de Deus. Diz-nos esta passagem assim: se eu encontrar graça aos olhos do Senhor, Ele far-me-á voltar. Mas se Ele disser, não tenho prazer em ti, aqui estou, faça de mim o que lhe parecer bem. Pois é. Aprendemos muito. Aprendemos muito porque este homem tem coisas incríveis. O Salmo 3 de hoje é escrito precisamente nesta fuga, segundo a tradição, e mostra que a cara de Deus, o rosto de Deus para o crente, é o rosto de um escudo e de aliviador da nossa cabeça. Mesmo quando muitos se levantam contra mim, diz o Salmo,
A teologia bíblica recorda-nos que a salvação pertence ao Senhor, não pertence à força dos exércitos. O que David então nos ensina hoje, através destes 3 livros, ou destas 3 passagens, é algo que toca profundamente as nossas vidas, no nosso trabalho e nas nossas famílias, uma vez mais. Porque as nossas maiores provações não vêm de fora. As nossas maiores provações vêm de erros que nós próprios cometemos ou de situações que deixámos arrastar. O que é verdade aqui? David falhou. Falhou como pai. David falhou. David foi omisso perante os pecados dos seus filhos e agora está a colher quem semeia ventos colhe tempestades. E está a colher essa tempestade. Deixou que os ventos nascem e tal. Mas há uma coisa nobre e profundamente encorajadora no rei David, é que ele não espera que a batalha termine para confiar em Deus. O David reza o Salmo 3 enquanto sentador da traição. E às vezes nós pensamos, tu e eu, quando este problema passar, eu volto à igreja. Ou também podemos pensar assim, quando a minha vida estiver organizada, é que eu vou rezar. Epá, não dá. David ensina-nos o contrário. A confiança declara-se no meio do caos. E muitas vezes é preciso uma crise financeira, é preciso uma doença, é preciso um problema grave na nossa vida para nós, no meio do caos, perceber. Não tenho mais onde... Isto acontece muito no hospital, não é? As pessoas às vezes, quando percebem que a ciência não tem resposta, e não tem às vezes a ciência médica, não é às vezes, é muitas vezes, nós somos humanos, não é? E portanto nunca estamos também contentes com nada. Quando já não há nada, volta-se para Deus o coração. E tudo bem, e está tudo bem com isso. A mim o que me interessa é que se volte, seja mais tarde ou mais cedo, mas devo-te dizer, tu que estás a ler a Sagrada Escritura, volta já o teu coração para Deus. Não precisamos estar no meio do caos. Talvez hoje te sintas traído para alguém próximo ou estejas a carregar o peso de algumas decisões erradas do passado, como David, mas não te escondas de Deus. David subiu ao Monte das Oliveiras a chorar, mas subiu como? A rezar. Como ele, nós também somos chamados à conversão. Somos chamados à ação. Se há um pedido de perdão que tens de fazer, ou se há uma reconciliação que estás a adiar, não esperes mais. A inação foi o início da queda de David. A confiança humilde é que será o início de se erguer, como a fênix ressurge das cinzas, born from the ashes, não é? Ou seja, confiança humilde é o início de tu te levantares. Nós terminamos com esta certeza que o Salmo nos dá. Aconteça o que acontecer, reza comigo agora e levanta o teu coração a Deus. Senhor, aconteça o que acontecer, tu, Senhor, és o meu escudo. Aconteça o que acontecer, tu, Senhor, és a minha glória. Aconteça o que acontecer, tu, Senhor, és aquele que me faz levantar a cabeça. Que esta confiança te acompanhe. Senhor, pedimos que esta confiança nos acompanhe a todos, durante o dia de hoje e toda a nossa vida. Eu vos peço, Senhor, tudo isto pelo vosso Filho Jesus Cristo, com a intercessão da Virgem Santa Maria. Amém. Malta, rezemos uns pelos outros. Eu rezo por vocês e peço, por favor, que rezem também por mim, que Deus vos abençoe e encontramos-nos aqui amanhã outra vez. Pode ser? Então vá. Um grande abraço, um grande beijinho a todos. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 133. Ontem animei aqueles que depois de um tempo longo voltaram ao mais 365, mas não posso deixar de
agradecer a todos os que todos os dias continuam a ouvir. Um abraço em Cristo. Até amanhã.